Será que a vontade de Deus é de fato boa, perfeita e agradável? E se é, será que estamos dispostos a fazê-la? Devemos, não devemos? E será que a gente consegue de fato entender qual que é a vontade de Deus? Ou a vontade de Deus por vezes é a nossa? E aí, pessoal, rapidinho aqui antes de eu continuar minha reflexão, só queria pedir uma licença para vocês, para primeiro poder me apresentar, né? Meu nome é Samuel Oliveira e desejar as boas-vindas a todas e todos vocês aqui no meu novo programa Fé Irracional, aqui no canal Com Bom Senso. Para você que não sabe, tem um outro programa que é O que você pensa disso, onde às quintas-feiras eu falo um pouquinho sobre política, a cidade, o país, no mundo afora, enfim, tudo que está acontecendo aí nas últimas notícias eu dou uma comentada. Então aproveita para acompanhar aqui meu canal de quinta-feira também, beleza? E se você quiser me conhecer um pouquinho mais, saber o que constrói os meus princípios, quem é o Samuel, por que ele pensa dessa maneira, veja o vídeo de entrada, vou deixar a indicação aqui para você também. E se quiser, aproveita para me seguir nas redes sociais, beleza? E não esquece, se inscreve no canal, dá o joinha no vídeo, aperta o sininho para você saber sempre que chegar um vídeo novo e, claro, deixa seus comentários aí, suas opiniões, sempre partilhando das suas ideias, mas sempre com bom senso. Compartilha com geral o canal, galera. Valeu, bora lá! Bom, gente, hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui acerca da vontade de Deus. Para isso eu quero começar lendo um versículo no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39, onde fala sobre Jesus e diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Jesus, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A gente conhece bastante esse versículo, né? E ele é interessante porque Jesus, mesmo sendo ele parte da pessoa de Deus, né, da Trindade, ele apresenta para a gente um paradigma de submissão e de compreensão da vontade de Deus que é extraordinário, mas que talvez a gente ainda não o possua, e é por isso que a gente vai refletir um pouquinho aqui hoje, né? Em primeiro, a gente pensar que Jesus, nesse versículo, nesse trecho, na verdade, ele estava ali agoniado, né? Estava em desespero, estava temendo o que havia de vir. Ele já, de alguma forma, previa a sua morte, né? Pressentia ali todo o processo de sofrimento que era comum pelo Estado romano, né? E que ele devia passar. Então Jesus estava com medo, estava não querendo viver aquilo na carne, porque ele sabia que ele, mesmo sendo a pessoa de Deus, possuía a sua humanidade em alguma medida, né? E por isso ele viveria as dores que nós costumamos viver quando nós passamos por uma situação que ele iria passar, né? Então ele não queria de jeito nenhum ter aquilo, e por isso que ele coloca a vontade dele à disposição do Pai e diz claramente que ele, se possível, tira de mim aquilo dali, né? Não quero viver isso, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, né, não seja como eu quero, mas como tu queres. Uma disposição que Jesus apresenta ali que tem muito a nos ensinar, né? Ele estava disposto a viver tudo aquilo para fazer a vontade do Pai, né? Então Jesus ele nos dá um exemplo de submissão e de compreensão da vontade do divino que é importante que a gente esteja à disposição de alcançar, e essa reflexão aqui deve trabalhar em cima disso, né? Mas nós vamos falar disso a partir de dois paradigmas aqui, né, sobre a vontade do Pai. Em primeiro, a gente deve compreender, né, fazer a vontade dele, cumprir o nosso propósito de entrega da nossa vida, né, para ser vivida ou cessada em favor da vontade e de viver a vontade do Pai. E uma segunda coisa que é a gente receber a vontade de Deus, né, mesmo que sendo ela às vezes incômoda, né.
Então, nós vamos trabalhar a partir um pouquinho dessas duas coisas, né? Mas para a gente começar por essa primeira, acho que a gente precisa primeiro entender e reforçar, na verdade, né? Já vim falando sobre isso aqui em outras reflexões, mas se a gente está falando de Deus, nós vamos primeiro entender quem é esse Deus, né? Do qual a gente vai entregar a devoção das nossas vidas a Ele, né? Eu acho que essa compreensão já deve nos levar a entender que Deus é um ser que não cabe dentro da racionalidade humana, né, que ele existe a partir da nossa fé, não que nós criamos ele, mas é que a nossa fé nos permite compreender, entender ou alcançá-lo de alguma maneira, né? E por ele ser um ser que não é um ser racional ou racionalizável, né, se é que dá para a gente usar esse termo aqui, não um ser palpável que a gente atinge pelos nossos sentidos humanos, então não dá para a gente esperar que qualquer coisa que a gente faça de Deus vá ter um cupom fiscal aí de comprovação, não vai ter um retorno, não vai ter nada que a gente faça que a gente receba aqui de imediato ou de alguma maneira uma devolutiva, né? Deus não é possível de barganha, Deus não é possível de compra, não tem como a gente fazer algo por Ele e esperar algo em troca. Deus não responde a gente dessa maneira. Nossa relação com Deus, ela parte da nossa fé e da nossa vivência, não parte de uma relação como a gente tem a nossa relação humana. De alguma forma a gente já refletiu sobre isso aqui quando a gente fala sobre a fé irracional, né? Não é uma fé que é racionalizável, mas é uma fé que nos permite, a partir da nossa convicção, acreditar e viver a nossa experiência com Deus, né? E receber, é óbvio, né? É muito mais difícil do que parece, né? A gente receber fazer, aliás, né, esse sem receber não é um processo fácil, porque a gente está muito acostumado dentro da nossa lógica de desumanidade a só fazer coisas que a gente tem algo em troca, né? A gente também já refletiu sobre isso aqui quando falamos sobre o pecado, né? A gente vive hoje um individualismo independencialista que nos faz toda a nossa relação construída, seja com os outros entes da criação, seja com o próprio Criador, ser sempre uma relação de descolamento da nossa existência. Então nós não conseguimos fazer porque a nossa contribuição aqui é essa, a contribuição do outro é a outra, e assim a gente vive de forma coletiva integrada. Não, quando a gente rompeu lá no Éden com a vivência coletiva para sermos individuais, né, individualistas, a gente já perdeu esse esquema de coletividade, e por isso tudo que a gente faz, a gente só o faz porque teremos algo em troca e benefício de nós mesmos, né? Então é algo que a gente precisa ter no nosso radar, porque quando a gente fala sobre fazer a vontade de Deus, ela precisa já de imediato romper com esse paradigma e com essa lógica que a gente sustenta nas nossas igrejas há muitos anos, né, ao longo da nossa história, de que quando a gente faz a vontade do Pai, estaremos com algo em troca, né? O que a gente faz tem que ser uma doação por excelência, pela excelência de Deus, a nossa doação, né? A nossa compreensão a partir da nossa essência de existência, fazer com que a gente gere atos de doação para a vontade de Deus, e não de forma com que Deus vai nos restituir, de forma que Deus nos dará em dobro, de que forma que Deus de alguma forma nos retribuirá, nos recompensará. Na verdade, muito pelo contrário. E nem nós o pagaremos quando o fizermos, porque nós somos incapazes de pagar a Deus por toda a excelência da criação. Mas nós fazemos porque doamos de graça, é a partilha, é a essência da criação, da proposta de criação de Deus lá no Éden, né? Então, assim, nós fazemos... As coisas não podem ser um ato de barganha, tem que ser fazemos por fé, mas não na fé de que Deus nos restituirá. Então que deixemos isso claro aqui, certo? Faremos por fé porque cremos na nossa participação com Deus, né? Nós participamos da criação e do Criador, né, em alguma medida, então nós fazemos a nossa parte, e fazemos a nossa parte, fazemos a vontade de Deus, que é a do Criador, né? Que a vontade de Deus não é uma vontade que coloca a gente sob submissão numa condição de opressão, mas sob submissão de participação para com Deus, né? Então essa fé que nos permite crer num Deus absurdo, absoluto, deve nos promover, né, essa boa vontade para com Deus, para com a vontade de Deus, assim como Jesus o fez. Mesmo tendo ele as suas vontades individuais ali da carne, às vezes, né, pesando, você está disposto a viver o Evangelho, viver a proposta de Deus
né? Porque assim, de fato, se a gente não doar a Deus pela sua excelência, né, não for pela nossa fé, a gente barganha e aí a gente corre um risco muito grande de perder a nossa fé, como muitas pessoas têm feito, porque atribui a Deus uma condição de que Ele restituirá de alguma medida aquilo que Ele está fazendo, e se Deus não o fizer, supostamente, né, porque vamos dizer que a pessoa crê ali que Deus pode dar esse retorno, né, e aí Deus não faz, porque Deus não tem obrigação de fazer e não prometeu nada disso para ninguém, né, as coisas são só consequências de outras, e aí a pessoa às vezes está esperando um resultado X e se esse resultado não chega, ele rompe mais ainda o seu relacionamento com Deus porque ele não teve a sua expectativa atendida. É importante, essa reflexão deve provocar esse tipo de relacionamento com Deus, porque infelizmente hoje o nosso relacionamento com Deus é de barganha. Então se a gente não tem a nossa expectativa atendida para o Criador, que na verdade não nos deve nada, muito pelo contrário, nós que somos devedores sempre seremos, porque nós já temos a excelência da criação e da vida, né? Se a gente não partir por isso, nós vamos continuar sustentando uma lógica que desagrada muito a Deus, que é ver as pessoas simplesmente dispostas a fazer para si, porque não faz algo porque quer, de alguma forma, doar a Deus, quer fazer a vontade do Pai, mas sempre faz porque tem a expectativa de ganhar algo em dobro. Então abençoa hoje, aí nisso você tem todo um sistema hoje financeiro que invadiu as igrejas, que inclusive usa dessa lógica para os seus sustentos e tudo mais, inclusive para fazer as suas poucas vergonhas, né, que faz com que as pessoas creem, não, vou doar aqui, porque disso eu estou doando para Deus, porque entendi que isso aqui é vontade de Deus e Deus vai me restituir. Não, Deus não vai fazer isso, Deus não faz nada disso, Deus nem pediu isso, né? As coisas têm que ser feitas de forma muito mais natural, de forma muito mais participativa do que de forma barganhosa, né? A nossa relação com Deus precisa se romper com esse sistema maligno, inclusive, que a igreja adotou já há muito tempo, né? Então, num primeiro ponto, a gente poderia tratar sobre isso, né? E uma segunda coisa que eu gostaria de refletir com vocês hoje é se a gente, de fato, está pronto para receber a vontade de Deus, né? Sem dúvida, em muitos momentos nós não estamos. Não estamos dispostos, né, com a verdadeira vontade de Deus, né? E inclusive a gente precisa discutir isso daqui, né? E até fiz a pergunta inicial, né? Afinal, será que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Será que Paulo teria se equivocado quando ele falou isso, ou alguém traduziu mal? Porque há uma contradição aí quando você fala de uma vontade boa, perfeita, agradável, e pensar em vários contextos infelizes, né? Ou nossa concepção de conforto é muito mal construída, né? Ou então tem alguma coisa errada com você falar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Jesus fazer a vontade do Pai e ele ser espancado na cruz. Onde está o agradável, o perfeito, né? O bom? É possível a gente encontrar em Deus, aliás, nesse momento, esse aspecto de bondade, e aí acho que é onde a gente precisa desconstruir algumas lógicas que a gente tem feito já há muito tempo, né? Eu acho que primeiro a gente precisa se perguntar, será que de fato morrer na cruz foi uma vontade de Deus, né? Vontade de Deus, ela tem que partir de um para a gente compreender qual que é a vontade de Deus, precisamos compreender que ela parte de um conceito e de um paradigma que tem a ver com essa coletividade da criação que a gente já tratou aqui em outros momentos, certo? A vontade de Deus não está no erro, que é como consequência desse aspecto de inumanidade que o ser humano alcançou através do pecado. Não é da vontade de Deus que Jesus morresse na cruz, muito pelo contrário. A vontade de Deus na criação, né? Lá no Éden, nós fomos criados para viver um outro tipo de vida, um outro tipo de sociedade, um outro tipo de existência. Quando a gente rompeu com isso, a gente desencadeou uma série de consequências naturais, que passaram a acontecer de forma naturais na existência humana, e que leva a isso daí. Quando Deus fala lá no Éden, se você comer disso aqui você vai morrer, não é porque ele ia morrer instantaneamente, é porque aquilo dali ia trazer para ele um descolamento com a essência da existência que faria com que ele mesmo se matasse, com que ele mesmo passasse, o homem e a mulher, a se autodestruir, porque eles teriam conhecimento do mal, eles teriam ali a independência
da sua existência para com Deus, para com o restante da criação. Isso desencadearia todo esse processo que a gente vê desde o início da humanidade até hoje, até os dias de hoje, com todas as atrocidades. E não é vontade de Deus que tenham pessoas morrendo de fome hoje. Não podemos falar isso é errado. É muito errado se a gente entender que todo o sofrimento que a humanidade passa hoje é vontade de Deus. Não é. E não é questão de permissão de Deus. Deus nos deu a excelência da criação, nos permitiu viver, nós tomamos uma decisão e diariamente nós reproduzimos essa decisão. Porque quando a gente tem contato com esse outro paradigma que eu tenho tentado apresentar a vocês aqui, de existência, e a gente persiste num erro de viver numa vida individualista que se independe de toda a outra criação e do Criador, a gente está sustentando essa lógica. A cada dia que a gente faz isso, a gente se mantém, se prende e sustenta o pecado estrutural originado lá no Éden. Quando a gente deixa de viver isso aqui, a gente rompe com esse sistema que a gente tem vivido, a gente parte para viver a verdadeira vontade de Deus. A verdadeira. Jesus sabia que, como consequência da sua missão do Evangelho, que era anunciar uma boa nova, ele seria perseguido por homens, por um Estado, por um sistema autoritário que o conduziria à morte. Por pessoas religiosas, os judeus na época, que achavam que ele de alguma forma feria a sua identidade religiosa, que ele era ali um falso profeta ou coisa do tipo, e que o apedrejaram. Que na sua suposta boa intenção de viver algo exclusivo para Deus, mesmo que eles não crescem em Jesus, não tinham direito de apontar ele para a morte. Fizeram isso e sujaram suas mãos de sangue, porque a sua inumanidade prevalecia sobre a humanidade proposta por Deus na criação. Não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era só que Jesus pudesse anunciar o Evangelho. E ele sabia que, como consequência disso, ele seria perseguido. Então não era a vontade de Deus. A vontade de Deus não é ruim. Não é ruim, não é má. Não é ela talvez seja desconfortável, incômoda por vezes. Porque se a vontade de Deus é que a gente anuncie uma nova vida, e para isso a gente tem que dedicar a nossa vida para ser vivida ou cessada nesse propósito, ela não é confortável. Ela talvez não seja nem agradável, né? Porque ela não nos gera prazer de ter retorno. Mas elas até nos geram uma satisfação de ver o Evangelho sendo anunciado. Isso aqui não tem preço. Se você está sob essa nova lógica, você tem por natural, né, essa alegria de viver e de anunciar o Evangelho, de anunciar a graça de Cristo, aquilo que eu já falei na minha primeira reflexão. Né? Isso aqui te gera uma alegria, mas não é que isso aqui te retorna algo, não é que você faz isso para que você viva essa alegria, muito pelo contrário, você faz porque você se doa a viver a vontade do Pai, e através disso você tem uma alegria natural, que não é retorno, e que por hora você nem está alegre porque você está sofrendo, sendo perseguido. Jesus não estava contente, Jesus estava com medo, estava apavorado porque ele sabia que ele ia passar por uma situação muito dolorosa, e ainda assim ele estava disposto a fazer a vontade do Pai, mas que não era a vontade do Pai que ele morresse, era só que ele anunciasse que ele pudesse viver e entregar a sua vida para ser vivida ou cessada por uma mudança na humanidade, por uma mudança no mundo, pelo anúncio de um novo paradigma de vida. Há muito tempo Deus sempre levanta pessoas e mais pessoas para que nos alerte a todos nós, para que possamos viver a humanidade plenamente, como Deus nos pensou lá no início. Infelizmente o que a gente faz é matar todas essas pessoas. Não é da vontade de Deus que a gente fique ruim. E também não é da vontade de Deus que a gente fique pensando numa vida construída com bens materiais. A gente também precisa se desprender disso, né? Porque a gente, por vezes, acha que tudo que acontece, bens, eu preciso de um carro, será que é da vontade de Deus? Né? Preciso de uma casa, será que é da vontade de Deus? Ou as coisas que acontecem até supostamente naturais na nossa vida no dia a dia, né? A gente sempre atribui como vontade de Deus. E não é. São coisas, às vezes, naturais, do dia a dia, que são consequências, às vezes, das nossas ações, né? Como que eu posso ficar falando, fulano morreu, é da vontade de Deus? Não é da vontade de Deus. Por que você está dizendo isso?
Da onde nós tiramos que o fulano que morreu de Covid porque o Sistema Único de Saúde não deu conta de atendê-lo é da vontade de Deus? Por que um ser humano que tem vida perde a sua vida e isso é da vontade de Deus, gente? Não podemos mais sustentar essa lógica, não podemos atribuir a Deus a culpa da nossa consequência, de nossa irresponsabilidade com a existência coletiva humana. Não podemos mais, temos que parar. Deus já não basta viver triste, mal às vezes de ver toda essa terra aqui inundada no mar de desgraça e de desumanidade, de desigualdade, e a gente ainda atribuir a Deus a culpa disso, nos enganar. O outro problema que a gente tem quando a gente faz isso é justamente a gente deixar de tomar para nós a nossa responsabilidade. Não é responsabilidade de Deus, Deus nos deu vida plena, em abundância. Quem destruiu isso e rompeu isso fomos nós. Quem faz isso e rompe com isso todos os dias somos nós. Nós não podemos mais passar essa responsabilidade para Deus, porque isso faz com que a gente permaneça inertes, imersos e presos a esse sistema. Se a gente não fizer isso, descolar, né, essa suposta vontade de Deus desse nosso imaginário, a gente não toma para nós a nossa responsabilidade de mudar esse cenário de desumanidade que a gente vive hoje. É muito importante, né? Nós não podemos lidar com essas coisas, né, dessa forma. E é claro, porque assim, quando a gente se dá numa situação, pô, fulano morreu, é coronavírus, tudo isso que está acontecendo, perdi meu emprego, a gente sempre tem 3 opções que a gente pode seguir, né? A gente pode se irritar quando uma coisa dessa acontecer e ficar bravo com Deus, ficar chateado com Deus. Tem muita gente que faz isso, porque está sob essa lógica. Acha que Deus está a serviço lá de ficar mexendo os pauzinhos a todo momento para que a gente esteja agradado. E por a gente achar isso, quando alguma coisa supostamente ruim acontece, a gente vai e se irrita com Deus. É uma das opções, né? Ou então a gente tem uma segunda opção que geralmente a turma faz também, que é aceitar que a coisa aconteceu e fazer justamente isso. Não, mas Deus tem um propósito maior, Deus tem uma bênção, Deus tem isso e aquilo, né? E aí volta essa relação interesseira, barganhosa com Deus, que é achar que as coisas acontecem sem entender por que elas aconteceram e achar que tudo é da vontade do Pai. Ah, mas o fulano morreu de causas naturais. Então foi de causas naturais, não foi de Deus. Nós mesmos já dissemos, não é porque é da vontade do Pai. Devemos parar disso, porque você não explica, como você explica uma pessoa que nem crê em Deus às vezes, e você fala que seu Deus teve vontade de que a pessoa fosse morrer. Não é isso, nosso Deus é um Deus de vida. Ou que Deus teve vontade de você sair do emprego, Deus vai preparar o melhor. E se não preparar? E se não chegar ao melhor? Será que não é por conta da crise, do desemprego? A gente precisa trazer mais para a realidade, porque se a gente superficializar tudo, mistificar tudo, espiritualizar tudo, a gente deixa de viver com racionalidade, as coisas que a gente precisa viver com racionalidade. E a gente enfraquece a nossa fé, a nossa espiritualidade, porque ela fica pautada num sistema que não tem nada a ver com o Evangelho. A gente enfraquece, empobrece, reduz a nossa fé. Nossa fé tem que ser de partilhar de uma graça maravilhosa, de retomar a essência da criação de forma coletiva. Não tem que ser ficar pautando esse tipo de coisa todos os dias, como se Deus estivesse a nosso serviço. Muito pelo contrário, nós estamos a serviço de Deus. Ele é nosso Criador e Ele tem nós por direito. Nós devemos a nossa vida a Ele. E repito, o que Deus requer de nós não é um sacrifício, não é uma servidão de submissão no sentido de opressão, mas de participação da vida plena como Ele nos propôs, né? E tem uma terceira opção também quando a gente está nesses dilemas, né? E que eu acho que é essa que Jesus nos ensina, né? Que é a gente aceitar as coisas como elas acontecem, né? Aceitar de coração, né? Entender que tudo que a gente vive é o que nos é proposto ou o que é consequência de nós mesmos, né? E estar disposto que seja feita a vontade do Pai. É o que Jesus disse, né? Que seja da vontade do Pai, a verdadeira vontade do Pai, né? Não isso que a gente vive atribuindo aí, né? Todos os dias. Quando a gente está disposto a viver uma vida entregue ao Evangelho, para ser vivida mesmo, né? Vivida ou cessada, e gosto sempre de deixar isso claro, porque a gente se entregar para viver o Evangelho, para viver a vontade de Deus, a gente é doar a nossa vida. Não, doar a vida não é só você morrer. Doar a vida é você doar a sua existência, a sua vivência cotidiana.
ou em alguns momentos doar a sua vida, para que nessa vivência, mesmo nisso, você às vezes corra risco de ter a vida cessada, como foi o caso de Jesus, né? Então, assim, a gente está à disposição de viver a vontade do Pai, mas as coisas que são verdadeiramente a vontade do Pai, não essas que a gente culpabiliza Deus de fazer, né? Podemos confundir as consequências dos nossos próprios erros enquanto humanidade como vontade de Deus. Isso a gente tem que romper urgentemente, porque assim, se a gente continua nessa lógica, a gente não vive a vontade de Deus, não compreende a realidade, né? E deixa de viver essa essência maravilhosa que é ter uma vida integrada, né? Uma vida colada com a proposta de Deus na criação, né? E acho que por fim a gente pode e deve ter, né, uma compreensão de que independente do nível de conforto, né, que possa nos promover a vontade de Deus, a gente precisa de fé. Fé para viver nossa vida fazendo a vontade de Deus. Então é importante que nas nossas orações a gente peça a Deus força, porque não é fácil, né? Não dá para a gente imaginar que é um processo simples. Mesmo quando você, sobretudo que quando você tenta se romper desse sistema que a todo dia, a todo momento, tenta te puxar de volta para ele, né, para essa vida perdida que a gente vive hoje, né, a gente fica sempre sendo tentado, né, mas não é tentado pelas coisas pífias que a gente geralmente fala, não. É tentado a viver uma vida individualista, é muito mais confortante. É muito mais confortante você ter algo que é seu para si do que você partilhar isso com outro. É muito mais confortante, né? Então, quando a gente está tentando viver uma vida diferente disso, estamos dispostos a isso, não é um processo fácil. Então, precisamos de fé e precisamos pedir a Deus fé e força, convicção, né? Não é fácil, né? Jesus teve medo. Jesus tinha muito medo quando estava ali. Ele não queria. Né? Talvez medo nem seja a palavra mais interessante, mas Jesus estava apreensivo, ele não queria. Ele deixou claro que ele não queria. Jesus estava ali, né? Mas e nós podemos ficar dessa forma também. Nós ficamos. Então nós precisamos pedir a Deus força, né? Para que a gente não abra a mão de viver essa vida maluca que Deus nos propõe viver, né? Maluca para o mundo. E é isso mesmo que Deus confunde, né, os sábios com os loucos, né? Deus nos propõe viver uma vida diferente, né, que rompe com a lógica da humanidade. Né? Uma vez eu estava num encontro desses aí de pirâmide, pois é, já caí nessa já. Caí mais ou menos, né? Eu fui convidado, eu sabia o que era, não queria ir, mas para não chatear alguns amigos, queria, né, fazer com que eles não ficassem chateados, e eu fui para o encontro. E aí teve toda uma grande apresentação. Você pode ganhar isso, pode ganhar aquilo, não sei o que lá, e pode ter isso. E aí eu tenho uma vida já muito dedicada a outras coisas, né? E até me daria muito bem, imagino eu, nesse negócio. Até podia ganhar muita coisa mesmo, né? E aí no final os amigos se juntaram em torno de mim e falaram: e aí, Samuel, vamos? Você quer? Vamos embora ganhar esses negócios aí? Eu falei: cara, não quero não. E ficaram bravos. Ficaram muito bravos comigo. Pô, fizeram expressões ali, como você não quer? Como não? Você é louco, né? Imagino que na cabeça deles alguns passava. Pois é, a vida que Deus me propôs é muito diferente. Não estou dizendo para você não querer ganhar coisas, não ter coisas, tá? Não é isso. Só estou dizendo para você não ter sua vida dedicada a isso. Isso não é a proposta de Deus. Não é você enquanto você. Você e os seus. Você o que é seu. O seu privado. Proposta de criação e de vida de Deus, a vontade de Deus, e é muito clara a vontade de Deus, dá para a gente saber qual que é a verdadeira vontade de Deus, é de que a gente viva a sua proposta de criação, lá na originalidade, lá no jardim, antes mesmo da gente romper com isso e querer viver uma vida que seja independente da existência da criação, né? Infelizmente a gente rompeu com isso e hoje está perdido. Estamos perdidos nessa nossa lógica que não nos permite viver a excelência da criação de Deus. Essa é a vontade dele, que a gente esteja disposto, né? Então, deixo aqui, por fim, de fato, uma reflexão para que a gente seja imitador de Cristo, né?
nesse processo de ser submisso à vontade de Pai, entendendo que essa submissão não é a opressão, mas é a coparticipação, né? E por fim também leio um versículo a vocês, que está um pouco mais adiante em João, capítulo 12, versículo 27 e 28. Vamos ler aqui. Jesus: agora a minha alma está perturbada. E o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas para essa hora eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Jesus aqui, né, afligido, né, dizendo que sua alma está perturbada e se perguntando, né, peço para Deus me salvar, me tirar daqui? Não, eu vim para isso, a minha disposição é essa. Então, deixa essa palavra de ânimo a você. Se você se dispôs a viver uma vida descolada desse mundo que a gente vive, se você se dispôs a tentar minimamente viver a proposta de Deus e a vontade de Deus, a verdadeira vontade de Deus, agora a gente já discutiu qual que pode ser, né? Que você não desanime, porque tem uma palavra de ânimo de Jesus aqui para nós, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz, que a graça de Deus permaneça sobre nós. Amém. Até a semana que vem. Penso, não sei se eu te convenço, não é pra qualquer um. Tem quem não tem bom senso e quem é só senso comum. O jogo é intenso e a primeira é um caminhão. Pode descer trocando que essa aqui eu venço.